Opa, tudo bem, pessoal? 15 minutos foi o tempo que o Santos jogou no primeiro tempo, de toda a partida dos 90 minutos, que o Santos acabou ganhando de 3-2 do time do Água Santa, né? Os dois times morreram abraçados, os dois times não caíram para a segunda divisão, precisavam ganhar ambos os times e torcer para outros times também perderem para serem classificados para as quartas de final. Mas quando começa a depender de outros times e não de si próprio, as coisas começam a ficar ruim, né? O Santos iniciou o jogo ali, logo aos 9 minutos do primeiro tempo, tomando o primeiro gol. O Santos, através ali do Fernandinho, fez um cruzamento ali de escanteio. E esse jogador chamado, até anotei o nome dele aqui, pessoal, tal de Dadá Belmonte, acabou fazendo o gol ali dentro da área, teve um bate-rebate danado. João Paulo foi para lá, os zagueiros ali não tomaram conta da pequena área e esse Dadá Belmonte acabou fazendo o gol. O time do Santos, melhor dizendo, o time do Água Santa nem teve como comemorar muito, porque logo na sequência, aos 11 minutos, o Zanocelo, depois de um cruzamento ali do Lucas Pires, acabou pegando de primeiro um golaço, um chute no ângulo sem defesa para o goleiro. O Santos fez o segundo gol de virada, o jogo frenético aos 15 minutos ali do primeiro tempo. O Santos fez o segundo gol de virada através de um peixinho que o Goulart deu, né? Foi também uma cobrança de lateral ali do Lucas Pires, que aliás tem participado na grande maioria dos jogos do Santos, né? Principalmente, melhor dizendo, dos gols que o Santos acaba fazendo, né? Teve uma cobrança de lateral ali do Lucas Pires, que pegou a zaga do time do Água Santa ali meio que de surpresa, né? Deu mole. O Lucas Braga acabou fazendo o cruzamento e o Ricardo Goulart acabou dando um peixinho ali, efetuando o segundo gol. E antes mesmo dos 15 minutos da primeira etapa, o Santos já fez o terceiro através de um cruzamento também de escanteio do Lucas Pires, e o Kaique, o zagueiro, acabou fazendo o terceiro gol de cabeça. Gol esse que o Kaique merecia, né, pessoal? Nós sabemos que o Kaique não vive uma boa fase, já faz praticamente uns 3 ou 4 meses aí, não tem jogado bem, talvez pela a jovialidade, né? Um zagueiro de 18 anos, o Santos aí contratou um zagueiro experiente, o Maicon. Não sei como que ele vai estar jogando. Sabemos que não é o mesmo Maicon que jogava no São Paulo há anos atrás. É um Maicon bem rodado, é um Maicon que estava lá no Cruzeiro, que o Santos foi lá e acabou contratando esse jogador. Não sabemos como vai estar o estado desse jogador, né? É bem verdade que ele já está mais experiente. Eu estive vendo o que estão falando a respeito desse jogador, né? Me parece ser um jogador um pouco lento na passagem da bola, né? Mas vamos deixar para lá. Agora, o Fabian Bustos vai ter em média de 20 a 25 dias para fazer o treino desses meninos da Vila, né? Que para o próximo campeonato, que vai ser o Campeonato Brasileiro. Não vou falar a respeito de contratações, porque já falei aqui no meu canal que enquanto o Santos de fato e de verdade não anunciar um jogador, seja para qual posição for, eu vou vir aqui no canal Vargas Santos TV e falar a respeito desse jogador, se esse jogador vai ser um jogador que vai capacitar o time do Santos, uma vez que o time do Santos precisa de jogadores que venham realmente para jogar, não jogadores que venham simplesmente para somar, porque jogadores iguais a esse tem em demasia no elenco do time do Santos, né? E o time do Santos, na segunda etapa desse jogo, que já foi definido na primeira etapa, quando os dois times já voltaram do vestiário, o Santos já sabia que o Santo André, que é o seu concorrente direto, já estava ganhando de 2-0 do Internacional de Limeira, né? O Santos, que estavam brigando em números de pontos ali com o Santo André, acabou se classificando. Então o Santos meio que não tinha mais esperança, começou a fazer algumas substituições, trocou praticamente 5 ou 6 jogadores. Eu vou falar quem foram aqueles que saíram e aqueles que foram substituídos. E
para o nosso desespero, uma nota triste na segunda etapa, né? Numa entrada bizonha do zagueiro Bauerman, né? Que já tinha cartão amarelo recebido no primeiro tempo, um cartão amarelo que poderia ser evitado, não dava para o jogador efetuar, dar passagem à jogada, estava no cantinho ali do campo, praticamente na lateral, ele acabou tomando um cartão amarelo e depois acabou tomando o segundo, consequentemente o vermelho. Nessa jogada acabou saindo o segundo gol do time do Água Santa, né? Feito por Rodrigo San, melhor dizendo. Esse jogador acabou fazendo um gol de cabeça depois de um cruzamento na falta que o Bauerman acabou cometendo e recebendo vermelho. Coincidência ou não, o zagueiro que entrou no lugar dele, mas o Santos acabou tomando o gol antes desse zagueiro entrar, o zagueiro Emiliano Velasquez, né, que também foi expulso, melhor dizendo, contra o time do Palmeiras, lá no Allianz Parque, né, quase arrancou a cabeça do defensor do time do Palmeiras, que coincidentemente também acabou dando o pênalti para o time adversário, e o Veiga foi lá e acabou fazendo 1-0 contra o time do Santos, né? São coincidências que o torcedor santista não gostaria de ouvir, mas infelizmente foi isso que deu para falar a respeito do Santos hoje, né? O Santos, como eu já havia dito, tem praticamente 25 dias aí para treinamento, vai esperar a contratação. Espero o torcedor santista que sejam contratações que venham para agregar o elenco do Santos, né? O Santos que precisa muito de jogadores experientes, mas de jogadores que venham para jogar, não jogadores que venham, como eu havia dito, para cumprir elenco, né? O Santos é um time muito jovem, o Santos é um time muito imaturo. Algumas jogadas que aconteceu, que o Santos tomou alguns gols, que nem esse gol que o Santos tomou, por exemplo, numa cobrança de escanteio ali do Fernandinho, em qual teve aquele bate e rebate ali dentro da pequena área, não pode tomar esse gol, pessoal, não pode tomar. O segundo gol também, através de uma expulsão bizonha do zagueiro Eduardo Bauerman, também não pode tomar. O Santos, a gente percebe que teve uma evolução com relação ao estilo de jogo, né? Pelo menos no ataque, os jogadores se movimentam um pouquinho mais. No meio de campo ainda carece de peças importantes para ali cobrir ali e não deixar tanto espaço como está acontecendo. O Santos jogou bem o primeiro tempo, parecia que entrou ali no 220, mas a gente percebeu que assim que o Santos voltou da segunda etapa, já sabendo o resultado do time adversário do Santo André, o Santos praticamente cumpriu a tabela, jogou para manter esse placar e não acabou agredindo o time do Água Santa, né? O Santos, esperamos, né, que com essa situação que realmente é muito desagradável para o torcedor santista, pelo segundo ano consecutivo vem acontecendo, o Santos brigando para não cair, porque até o primeiro tempo o Santos estava brigando para se classificar para as quartas de final. A partir do momento que o Santo André fez 2-0, chances já não haviam mais e o Santos só cumpriu tabela. E aí o Santos começou a brigar para não cair. Manteve o placar, evidentemente, de 3-0. O Água Santa já tinha feito, melhor dizendo, 1-0. O Santos empatou 1-1, depois fez 2-1, depois fez 3-1 e no finalzinho fez 3-2 o Água Santa. Então o Santos ganhou de 3-2. Placar que deixou a torcida do Santos muito revoltada. Eu estava vendo as entrevistas após jogo do Goulart, que foi considerado o melhor jogador na partida, que inclusive fez o gol de peixinho. Não falou muito, mas o que deu a entender foi na segunda entrevista, qual foi o João Paulo. Realmente fez uma cobrança ali para a diretoria do Santos, falou que o Santos não deveria estar nessa situação, realmente que o Santos tem que brigar por títulos, mas o Santos precisa contratar, porque o Santos tem muitos jogadores jovens e o Santos precisa de uma mescla de jogadores experientes, porque essa é a medida certa para que o time do Santos consiga evoluir.
mas que tragam jogadores realmente para edificar o time do Santos, para realmente suar a camisa e fazer com que o time do Santos não sair desse lugar de onde não deveria ter saído, né? O time do Santos, esperamos que o time do Santos seja um time muito mais forte, porque vai ter tempo para treinar. Fabian Bustos terá tempo para colocar o time do Santos, para melhorar o time do Santos, para colocar o Santos melhor taticamente. O Santos só vai treinar, o Santos muito provavelmente não vai ter nenhum jogo, a não ser jogos treinos, né? Mas nós sabemos que não é a mesma coisa. Esperamos realmente que o time do Santos seja um time mais aguerrido, sobretudo um time mais coeso ali na meia canja, no meio de campo, que os jogadores que sejam contratados realmente venham para ajudar a equipe do Santos, que o Fabian Bustos, que é um bom técnico, né, que é um treinador que realmente coloca um time para jogar contra os times adversários de uma maneira diferente, dependendo do time qual ele vai jogar. Então, partindo desse pressuposto, eu confio nesse treinador, pelo menos até agora, né? Evidentemente que foi a sua primeira vitória na Vila Belmiro hoje, né? Não gostaria que fosse essa vitória e o Santos ao mesmo tempo não participasse mais, que a sua participação realmente se encerrasse hoje no Campeonato Paulista. Gostaria muito que o Santos avançasse, mas se for ver bem, pessoal, pode ser de uma certa forma que o time do Santos não avançou, não por conta do jogo de hoje, mas pelas partidas ruins que o Santos tem feito, inclusive dentro da Vila Belmiro, né? O Santos realmente na última partida empatou lá contra o Ferroviário de Araraquara, era para o Santos ter ganhado a partida de um jogo que já tinha sido adiado por problemas elétricos, problema no refletor, né? O Santos jogou contra o Ferroviária, mas não convenceu. E ficou essa situação que o Santos começa jogando bem e depois dá aquela decaída. E o torcedor santista custa confiar no time do Santos, né? O time do Santos sempre foi um time de virada, mas também sempre foi um time de jogar nos dois tempos. É bem verdade que o time do Santos consegue ter um pouco mais de equilíbrio, coisas que não está acontecendo. Então eu acho que o Fabian Bustos terá praticamente 3 semanas aí de treinamento, vai fazer com que o time do Santos melhore fisicamente. Espero que os jogadores realmente venham para somar no time do Santos e que o Santos seja protagonista novamente, que os outros times começam a respeitar o Santos dentro da Vila Belmiro e o Santos comece a fazer gols esse que a torcida com certeza vai apoiar, igual apoiou hoje. Apoiou, mas viu que o time do Santos precisa de mais. O torcedor santista está desconfiado. O torcedor santista precisa ter uma motivação realmente para ir aos estádios assistir os jogos do Peixe. Não tem acontecido isso. A torcida, como havia dito mesmo, hoje reclamou na saída com os jogadores, né? Fizeram um movimento lá na frente da Vila Belmiro, cantando inclusive um hino para contratar jogador, que o Santos tem que disputar títulos, alguma coisa desse tipo. E eu concordo com os torcedores santistas, né? Porque esse ano realmente o Santos está sendo muito difícil. O time do Santos não tem agradado o torcedor santista, o time do Santos não tem agradado aqueles que cobrem o time do Santos, os canais, aqueles setoristas, né, que estão ali especificamente para falar para o time do Santos, mas o torcedor santista sempre está ali. O torcedor santista, mesmo desconfiando, de uma certa forma, vamos dizer assim, acompanha o time do Santos. Mas eu espero que o time do Santos faça muito mais. Que esse ano seja um ano repleto de situações agradáveis. Que o time do Santos e os torcedores principalmente não sofra tanto. Principalmente quando vai ver o time do Santos assistir os jogos na Vila Belmiro. Pessoal, deixa eu me apresentar, que eu acho que não me apresentei. Mas para aqueles que estão chegando agora nesse vídeo, meu nome é Vargas Joaquim, tá certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Aquele abraço, até a próxima, pessoal. Abraço, tchau.